Graça e paz, minha irmã, meu irmão. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje nessa escola dominical da Igreja Metodista Monte Belo. Quero saudar a todos e a todas. Estamos aí com muitas saudades desse espaço da escola dominical, de estarmos juntos, de compartilhar, de discutir a palavra, de polemizar às vezes, né? É um espaço tão gostoso, né? A escola dominical. E hoje nós vamos dar início a essa nova revista da Escola Dominical, História da Salvação do Antigo Testamento. Então a gente vai aprender um pouco mais sobre a história do Antigo Testamento nesse viés da salvação. E esse primeiro estudo de hoje, ele é bem histórico, mas eu acredito que vai ser bem interessante nós falarmos sobre isso. E antes de nós começarmos, propriamente dito, o estudo dessa manhã, eu quero convidar você para orar, né, para nos colocar diante de Deus. Senhor Deus, nós te damos graças, te rendemos toda a honra e toda a glória e nos colocamos diante de Ti nesse momento, Pai, pedindo a Sua orientação, a Sua direção, Senhor, a Sua sabedoria, Senhor, que nós possamos entender a Tua palavra, Senhor, nessa manhã. Em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Então vamos lá. Então, a Bíblia, ela é uma história de salvação, como todos nós sabemos, conhecemos, a salvação anunciada desde a origem e que se completa no Novo Testamento com a vinda de Jesus ao mundo. Deus escolheu e formou para si um povo, fez com este povo uma aliança eterna, prometendo-lhes ser o Deus e recebendo-os como seus filhos e filhas. Então, nessa revista, nós vamos relembrar a formação e trajetória desse povo e perceber o constante agir de Deus na história. Mas antes disso, num primeiro momento, nós teremos uma visão geral dos livros do Antigo Testamento. Então, esse é um estudo bem introdutório aí, daquilo que a gente vai ver aí com essa revista em marcha para a nossa escola dominical. Então, nós vamos ler o texto base de hoje, está no Salmo 77. Salmo 77, do versículo 11 ao versículo 14. E diz assim: Recordarei os feitos do Senhor, certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é de santidade, que Deus é tão grande como nosso Deus. Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Então esse é o texto base da nossa lição hoje. Então, esses versos que nós acabamos de ler aqui, do versículo 11 ao versículo 14, eles são uma forma de louvor, a Deus, que recorda as ações realizadas por Ele, por Deus, no passado, em favor do seu povo. Então, a Bíblia mostra como Deus tem se revelado, a princípio na história do povo e depois por toda a humanidade. Então a Bíblia, a gente começa aí pensando, talvez você já saiba disso, mas de repente tem alguém aí que está nos assistindo e não sabe, que a Bíblia está dividida em dois grandes blocos, que nós chamamos de Antigo Testamento e Novo Testamento. Nunca Velho Testamento, Velho quer dizer uma coisa que não serve mais, Então, antigo, o Antigo Testamento. O Antigo Testamento contém os livros antes da história de Cristo e o Novo Testamento, os livros a partir de Cristo. Então, a palavra testamento significa aliança e se refere à antiga aliança estabelecida entre Deus e o seu povo, no Antigo Testamento. E a nova aliança feita com Jesus, o Novo Testamento.
Como eu já disse, nós vamos tratar, né, com essa revista do Antigo Testamento. Nós acabamos uma revista falando Legados de Fé, que também falava lá no Antigo Testamento. Nós vimos alguns profetas, algumas personagens bíblicos muito fortes, né, com uma história muito vibrante. Nós terminamos essa revista na semana passada e nós vamos dar uma continuidade aí com o Antigo Testamento também, mas nessa perspectiva da salvação do povo de Deus e ali contando no Antigo Testamento. Então existem várias divisões nos livros do Antigo Testamento, como existe diferença na divisão da Bíblia do povo cristão e na Bíblia judaica. Essas divisões não seguem uma ordem cronológica, e isso é interessante a gente comentar um pouquinho, porque quando nós estudamos a Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, às vezes nos dá a sensação, a impressão de que os livros aqui no Antigo Testamento, eles são cronológicos, né? Então, primeiro aconteceu isso, depois isso, né? E nós conseguimos observar que esses livros do Antigo Testamento, eles não seguem exatamente essa ordem cronológica. E nós vamos perceber isso, por exemplo, quando nós lemos o livro de algum profeta e que ele remete, por exemplo, a um período governado por um determinado rei. E esse rei está lá no livro de Crônicas ou no livro de Reis, e aí a gente percebe, nossa, olha só, o profeta tal, ele é contemporâneo do rei tal. Então a gente percebe que no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, não segue exatamente uma ordem cronológica, né, de tempo, né? Outra situação também que nós podemos ver é que na nossa Bíblia cristã, a nossa Bíblia ela é dividida entre o Pentateuco, que são os 5 livros que a gente chama de leis, mas que eu tenho aprendido aí no nosso curso de Antigo Testamento, e também com a pastora Ruth na classe de jovens e juvenis. Nós temos conversado bastante sobre o Antigo Testamento, em que o Pentateuco, a gente não pode chamar ele apenas de livro da lei, né? Mas de estatutos, de orientações. Eu acho que essa palavra orientação, ela cabe muito bem para esses 5 primeiros livros, né? Tem lá as ordenanças, sim, tem leis, sim, mas tudo isso era para instruir o povo, né? Um povo que era escravo e que tem a sua liberdade garantida ali após toda aquela conversa de Moisés com o faraó, das ordenanças de Deus para com o faraó, de que ele libertasse o povo, né? E aí chega um momento em que há essa libertação e o povo vai para o deserto e ele não sabe viver em sociedade, né? Tinham se passado mais de 300 anos, 400 anos, né, de escravidão, então o povo não sabia mais viver em sociedade. E a gente vê algumas orientações ali, algumas leis que a gente fala, nossa, mas precisava falar sobre isso, né? Precisava instruir o povo sobre isso. Por exemplo, fulano matou uma criação, né? Uma ovelha, né? O que vai fazer com essa ovelha? De quem que é a ovelha? Enfim, a gente tem orientações para o povo de todas as formas, né? Orientações até de higiene, né? A gente vê nesses livros, né? Então, o Pentateuco ele vai lá dos livros de Gênesis a Deuteronômio. Depois nós temos os livros históricos,
que são Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então esses são considerados livros históricos, conta a história do povo, né, de Deus, né. Depois os livros poéticos, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E os proféticos, que aí a gente divide em duas classes, que é os profetas maiores e os profetas menores. E eu me lembro bem de quando eu aprendi, né, o que era profeta menor e profeta maior, que a gente achava que era um profeta mais importante, menos importante, né? E eu me lembro nas aulas de escola dominical com meu professor José Alves, o Zezinho, e ele exatamente dizia, né, que o profeta maior são os profetas que tiveram um tempo maior, né, com essa missão, né, de profetizar, de denunciar o pecado, de estar ali com o povo, né. Então teve esse seu período, um período grande, né, um período maior. E os profetas menores, coincidentemente, por menos tempo, né, tiveram assim esse seu tempo de profecias, um tempo menor. Lembrando, né, que a mensagem do Pentateuco, primeiro que ele é conhecido como Torá, né? Torá significa lei e expressa a fidelidade do povo à lei de Deus. Os livros da lei nos mostram que Deus, que deseja a retidão e santidade das pessoas, que é fiel e poderoso para cumprir com suas promessas, o que se identifica com o seu povo e os liberta da opressão. Então, temos aí esse contexto, né, do povo que estava escravizado e que oprimido, né, e esse povo precisava assim dessa libertação, né, e esse livro, como eu já disse, além de expressar aí as leis, né, que foram determinadas por Deus e executadas ali por Moisés, na sua maioria do tempo ali, para ajudar o povo, né? Os livros históricos narram os acontecimentos desde a Terra Prometida até o cativeiro babilônico. Os acontecimentos narrados nesses livros revelam que Deus é o Senhor da história, Ele intervém, age, transforma e liberta o seu povo, e a ideia central desses livros históricos é apresentar o povo de Deus entrando, conquistando e se organizando na terra de Canaã. Então a gente vê aí toda essa história sendo contada nesses livros. Os livros poéticos, eles contemplam aspectos da espiritualidade, do sentimento, das emoções e das coisas práticas da vida do povo de Deus. E por isso as narrativas, muitas vezes feitas em formas de cânticos e poemas a Deus, como nós vemos nos Salmos, né? Nós cantamos muitos Salmos, né? O livro de Cantares, Eclesiastes, né? Que tem tantos ensinamentos, né? Do dia a dia para nós ali. Os livros proféticos anunciam e denunciam o pecado e proclamam o juízo de Deus. Eles apresentam pessoas comuns que são chamadas por Deus para falarem das injustiças e ajudar o povo na caminhada de fé. Pessoas que sofreram pela missão, testemunharam das verdades divinas e receberam inspiração, coragem e força do próprio Deus para seguir adiante. E aí eu posso fazer um link com a última revista da Escola Dominical que nós estudamos, Legados de Fé. Nós estudamos vários profetas e que cada um deles tinha no seu discurso uma denúncia. Né? Não tinha nenhum lá que foi levantado para dizer, olha gente, está tudo bem, o povo está andando bem, a cidade está caminhando bem. Não, todos eles tinham uma palavra de denúncia. Né? Então quando nós ouvimos, né, a palavra, né, não gosto muito quando aquele é um profeta de Deus. Então hoje
O profeta de Deus, ele precisa denunciar o pecado que tem na nossa sociedade, o pecado que nós vemos na nossa política, o pecado que nós vemos no povo. Para isso que tem que ser a voz do profeta. É uma voz que realmente clama, uma voz que realmente tenha propriedade para falar e fale realmente aquilo que o Senhor ordena que fale, né? Não é algo pessoal, é algo que vem realmente de Deus. Então, quando a gente ouve essa palavra, né? Fulano é um profeta de Deus, né? Nós temos que tomar um pouco de cuidado quando nós agimos assim, né? Então, no Antigo Testamento não está em contradição com o Novo Testamento. E é algo muito interessante porque em algum momento eu ouvi isso. E talvez você também tenha ouvido, né? Que o Antigo Testamento era o tempo da lei e o Novo Testamento é o tempo da graça. Então, na verdade, a graça de Deus, ela está lá desde o princípio, né? Nós temos aprendido isso, que se não fosse a graça de Deus, né, o que seria do povo, né, de Deus, o povo de Israel, o que seriam deles, né? E o que seria de nós, né? Se esse povo não tivesse contado com a graça de Deus, né? O que seria desse povo e o que seria de nós. Então, pois tanto lá no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a vida eterna é oferecida gratuitamente à humanidade por Cristo Jesus, único mediador entre Deus e o ser humano. Então nós lemos lá em Romanos 3, vamos abrir lá, vamos relembrar o que está escrito lá em Romanos 3. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, nós pecamos e carecemos da graça de Deus. E no capítulo 4, ele fala totalmente assim da justificação pela fé, né? Então nós, desde o versículo 1 até o versículo 11, até o versículo 25, né? O capítulo todo de Romanos 4 fala exatamente da justificação pela fé que nós precisamos ter em Jesus Cristo. Portanto, mesmo que a lei dada por Deus a Moisés, quanto às cerimônias, os ritos, não se apliquem a nós, cristãos e cristãs, ainda temos um compromisso com essa palavra e um dever com Deus em obedecer e cumprir os mandamentos, chamados morais, neles apresentados. Devemos ler e estudar a Bíblia toda, pois ela nos aproxima de Deus e contém tudo o que é necessário para a nossa salvação. Então é muito interessante porque a gente pode incorrer no risco da gente querer ler apenas o Novo Testamento. Primeiro que ele tem uma linguagem um pouco mais acessível, ele tem uma mensagem talvez mais fácil de compreender, mas a gente não pode esquecer do Antigo Testamento, porque tudo que ocorre no Novo Testamento, ele tem uma base lá no Antigo Testamento, né? Então, eu convido você que sempre fizer a leitura, então, você tem uma Bíblia, geralmente ela tem um rodapé, geralmente ela se remete a algum versículo lá do Antigo Testamento, vai lá, faz essa leitura, né? Lê o texto, volta lá no Antigo Testamento, né? Procure entender da onde surgiu aquela citação, aquela frase, né? Quem disse aquilo? Por que ele está falando, né? Falando da fé, por exemplo, no capítulo 4 de Romanos, ele fala de Abraão, né? E Abraão, onde está a história de Abraão? Lá em Gênesis. Então você vai lá em Gênesis, lê a história de Abraão novamente. Por que ele é chamado pai da fé, né? Por que nós o consideramos assim? E aí a gente vai fazendo essa
essa busca, né, entre o Antigo e o Novo Testamento. A base da fé e da prática da tradição wesleyana é a Bíblia. Então, nós metodistas, não que a gente não vá ler outros livros, a gente não possa conhecer outros autores, ver o que ele está pensando, mas a nossa base de fé e prática é a Bíblia. Então, o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Então, nós temos lá os 66 livros na Bíblia para a gente se basear e para a gente fundamentar a nossa fé, nos basear na nossa fé. E o John Wesley, ele falava isso. Eu vou citar aqui uma fala de John Wesley. Então, John Wesley dizia assim: meu fundamento é a Bíblia. Sim, sou intransigente a favor da Bíblia. Então, se está na Bíblia, a gente segue, né? Sigo-a em todas as coisas, grandes ou pequenas. A regra cristã do certo ou do errado é a palavra de Deus. Os escritos do Antigo e do Novo Testamento, tudo o que os profetas e os homens santos da antiguidade escreveram, quando eles eram movidos pelo Espírito Santo, né? Então aqui vale lembrar aqui, John Wesley faz essa referência, ele sabe que não foi a mão de Deus que escreveu, não foi a mão de Moisés que escreveu, até porque naquela época não se registrava em papel, mas ele crê que homens movidos pelo Espírito Santo que escreveram, né, na palavra de Deus, toda escritura que foi dada pela inspiração de Deus, que é realmente proveitosa para a doutrina ou para ensinar toda a doutrina de Deus, para a reprovação do que lhe é contrário, para a correção do erro, para instruir-nos e treinar-nos na justiça. Então esse finalzinho aí está lá em 2 Timóteo 3,16. Então nós precisamos manter a Bíblia como nossa regra de fé e prática. Nós precisamos entender que o certo ou errado, ela está aqui na palavra de Deus, e a gente tem que tomar muito cuidado para as distorções que às vezes as pessoas fazem a seu bel prazer. Então é cômodo eu ler a palavra de Deus e interpretá-la ao meu bel prazer, aquilo que é melhor para mim. E a gente tem que entender que a Bíblia, ela tem a sua interpretação, ela tem a sua história, ela foi escrita num momento histórico. A gente tem que entender todas essas suas diferenças, né, na Bíblia, para a gente fazer uma leitura fiel daquilo que realmente Deus quer falar para nós, né? E tomarmos cuidado com aquilo que a gente ouve. Hoje, por exemplo, eu estou agora aqui num canal do YouTube, muitas pessoas podem me ouvir, e assim como podem me ouvir, a gente também tem acesso a outras pessoas que falam da palavra. Então, é importantíssimo a gente conhecer as Escrituras, para quando alguém perguntar algo sobre a sua fé, ou falar algo da sua fé, você saber se aquilo realmente é aquilo que Deus falou, é aquilo que está na Bíblia ou não, né? E para isso a gente precisa conhecer exatamente o que essa palavra ela fala, né? Então, quando alguém vier bater na sua porta num domingo de manhã, quando alguém vier falar algo, quando você receber uma mensagem, a gente tem recebido tantas mensagens, né? No WhatsApp, lendo no Facebook, ou mesmo nesses tantos canais, né, que nós temos hoje, e fica a minha preocupação, né? Nós realmente conhecemos a palavra de Deus? Eu tenho tirado um tempo para estudar a palavra de Deus. Estudar a palavra de Deus não é somente pegar a Bíblia, abrir a Bíblia em qualquer lugar e eu vou ver o que Deus vai falar comigo, né? Não, a gente tem um critério. Eu vou estudar, vou começar a estudar o Antigo Testamento, eu não conheço muito bem o Antigo Testamento. Eu vou ler a história de Jesus, eu quero entender, eu quero ler as cartas paulinas, né?
que Paulo queria dizer com isso ou com aquilo, né? E a gente entender a palavra como um todo, para a gente não ser ludibriado aí por tantas palavras, né? E quando alguém questionar a nossa fé, a gente saber realmente em quem nós cremos, né? E quem é o Deus que nós servimos e qual deve ser a minha postura diante das situações, né, no mundo, né? A Bíblia não é um livro qualquer. Nós podemos usá-lo como se fosse um livro, né, que a gente lê e tem muitas histórias bonitas, né? Eu conheço pessoas que talvez conheçam a Bíblia melhor do que nós, que somos cristãos, que somos protestantes, talvez conheçam a Bíblia melhor que nós e não acreditam na Bíblia, né? Tem a Bíblia como algo histórico, né? E que mesmo assim reconhecem algumas situações que nós estamos vivendo no mundo atual, por exemplo, a posição que nós temos de Jesus na Bíblia, né? Que é uma posição de amor, de tolerância, de paz, né? De conciliador, né? De alguém que ama a todos, né? Que pregou o amor, né? Que pregou o amor ao próximo, né? E que hoje talvez a gente tenha vivido o oposto disso, né? E talvez essas pessoas que talvez não conheçam a Bíblia, né? Não conhecem a Bíblia como esse livro qualquer e talvez já conseguiram perceber, né, a mensagem que Jesus ele veio passar para nós. Então, muito embora tenhamos uma infinidade de acessos a ela, então hoje a gente tem a Bíblia na versão impressa, né, que eu ainda acho que é a melhor por enquanto. Nós temos a Bíblia no celular, nós temos a Bíblia no computador, nós temos a Bíblia muito de fácil acesso, né? Hoje nós temos essa facilidade, nós podemos abri-la em qualquer lugar. Eu não estou com a minha Bíblia aqui, mas no celular eu estou com a minha Bíblia, eu posso ler. Nós podemos fazer isso no ônibus, no trem, no metrô, na praça, no trabalho, né? Claro que não pode atrapalhar o nosso trabalho, mas a gente pode consultá-la se for o caso, e devemos sempre tê-la com muita reverência e respeito, né? Eu me lembro uma vez, era adolescente, juvenil, acho que eu devia ter uns 12 anos, e eu lembro que eu saí da escola dominical e coloquei a minha Bíblia no chão. Nossa, a pastora Filadélfia me explicou direitinho o que é ter reverência e respeito pela Bíblia, e hoje eu tenho um carinho muito especial pela minha Bíblia, um cuidado, né? Apesar dela ser bem usada, grifada, eu sei exatamente onde os versículos estão, onde os livros estão, né, por manusear bem essa palavra, né? Isso eu aprendi. Embora apresente narrativas históricas de um povo, ela é a palavra viva de Deus e podemos encontrá-lo através de suas páginas, né? Encontrar esse Deus vivo nas suas páginas, né? Então, fica aí a minha recomendação, leia a Bíblia, né? Semana que vem, a nossa próxima lição Deus faz uma aliança com Abrão. Então, vamos ver aí mais uma história de salvação contada aí nesse viés de Abrão, né? Na verdade. Então, que Deus possa abençoar a sua vida. Eu espero que você tenha compreendido mais um pouquinho sobre o Antigo Testamento e que você sinta desejo, né, de ler a Palavra de Deus, que você sinta desejo de aprender a Palavra de Deus. Então vamos orar. Quero agradecer a Deus por esse momento de estudo que nós tivemos. Oremos. Senhor Deus, nós te damos graças, te rendemos toda a honra e toda a glória mais uma vez, Senhor. Te pedimos, ó Pai, esclarece, Senhor, as nossas mentes, Senhor, aquilo que não ficou claro, Senhor, com a minha fala, Deus, que Tu venha, Senhor Jesus, instruir o Teu povo, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus que nós oramos
e nos colocamos diante de Ti mais uma vez, ó Pai. Nos ensina, Senhor, a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos e até semana que vem, se Deus quiser.